a saída é sempre olhar para a sua realidade e, cara, eu tô dependendo demais de alguma coisa. Né? Tipo assim, olha, se der errado aqui, isso aqui vai me causar problema. Sim. E o que fazer para tornar isso menos relevante no contexto? O que fazer para tornar isso menos relevante não significa eliminar, parar de operar, parar de fazer nada disso. Simplesmente assim, ó, ser criativo no outro. Olha, eu vou diminuir a dependência desse negócio aqui. A partir desta lógica, deu errado aqui. Beleza, causa problema? Claro que causa problema, mas não me tira da mesa. Salve, amigos do Aposentado Rico, ainda aproveitando a presença ilustre do nosso membro americano da mesa. Quando ele dá essa paradinha para me chamar, eu fico preocupado com o que vai vir. O que será que vem, né, tchê? E aí? E hoje episódio 68? 68, exatamente. Então, peraí, tá perguntando pro Momberger o episódio, é isso? Não. Fui pra confirmar. Não, só um pouquinho. Olha, tem um rapaz ficando senil aqui, ó. O que é mas isso? Tu viu que eu fui no número certo. Tá, mas teve que confirmar. Viu só. Meu Deus do céu. Esse negócio daqui, ó. Agora é lomba abaixo, sem freio. freio. Só que fica velho aqui nesse episódio. Ladeira abaixo, sem freio. Filho, né? Teve filho. Te dizer uma filho coisa. Muda tudo, não tem jeito. Eu recebi uma pergunta de uma grande amiga lá de San Diego, a Dani. Ela engravidou, né? Daí eu fui tomar um café com ela e ela disse, eu quero dica. Qual é a dica que tu me dá? Eu disse, a dica é que tu vai descobrir que tem superpoderes, né? Porque quando tem filho... Não tem filho é uma situação, né, Júlio? Quando tu tem, tu faz coisas inacreditáveis. Aquele negócio de tu querer se clonar, parece que tu se clonou. Né? O que eu fiz hoje de manhã antes de vir pra cá, eu achei que não ia dar tempo. É a famosa, não sabia que não dava, foi lá e fez. Né? Isso aí. E fez assim. Não sabia que era impossível. E quando se deu conta, estava feito, né? Mas... E hoje, Momberger, vamos falar de vários assuntos aqui, mas o que é o principal assunto que nós vamos principal a gente vai aproveitar, obviamente nós não vamos debater tarifaço do Trump, que não é o objetivo do programa, mas eu quero pegar o mote do tarifaço, no sentido de imprevisto. E imprevistos incontroláveis, aqueles que acontecem... Aí um imprevisto. Um imprevisto, no meio do... Mas isso é controlável, né? No meio da gravação, minha filha ligando ainda por cima, né? Então... Mas vamos continuar aqui, depois eu falo com ela. Como eu já escutei de uma pessoa muitos anos atrás, ele disse, ninguém me liga para dar boa notícia. E ele disse que se as minhas filhas me ligam, é porque a coisa é muito feia. Pra querer falar comigo. Eu só vou botar pra ela aqui que eu estou gravando o podcast. Ele era diretor de suporte técnico da Oracle aqui no Brasil. Aí ele diz, cara, quem é que liga pro suporte pra dizer coisa boa? É só coisa ruim. Né? Não, deve ser pepino, mas o Momberger vai resolver. Esperamos, né? Tá resolvido? Não sei ainda, só disse que estou gravando podcast. Depois eu vou ver o tamanho da bomba. Jogou o pepino pra frente, então. É mais ou menos isso. Empurrou com a barriga. Então a ideia, voltando aqui depois de ter sido interrompido, a ideia é falar de algo imprevistos incontroláveis que podem alterar totalmente o fluxo da tua vida. É algo que tu faz regularmente e daqui a pouco é uma mudança tão radical que... o exemplo, né? O cara dos peixes que tu falou, que exporta 100% dos Estados Unidos. Isso. E da noite pro dia, os pedidos 100% cancelados. Sim. E ele... né? E assim por diante. Então a ideia é nós debater essa imprevisibilidade e o impacto disso na vida e, obviamente, como sempre, né, tentando encontrar possíveis soluções ou mitigações desse tipo de problema, né? E esse é um tópico bem difícil de falar, né, André? Porque ele tem muito EC, né? Tem muita situação hipotética. É um imprevisto, né? Agora, quando tu falava desse negócio do Trump, eu fiquei pensando, sim, foi da noite pro dia que o malucão lá colocou 50% de tarifa, né? Só que tem o seguinte, né?
ele já tinha colocado tarifa para vários outros países. Parece que o Brasil já tinha uns 10%, se eu não me engano, né? Ele botou, tirou, assim. Voltou atrás. Aquela do... E sim, os 50% que ele colocou agora vai entrar em vigor em alguns dias, 1º de agosto. Vamos ver se vai entrar realmente, se vai ser 50, se vai ser 30, se vai ser 80. A gente não sabe, né? Mas o que acontece? Ele já vinha tarifando outros países. Ele já vinha ameaçando. Então, assim, o que eu quero fazer? O cara do peixe, né? Se existem esses rumores, e eu não sei há quanto tempo que o cara do peixe ele é dependente de 100% dos Estados Unidos, mas já tinham rumores, tu olha assim, opa, será que eu não tinha que ter uma saidinha aqui? Será que eu não tenho que ter um negocinho um pouco diferente? Diversificar meus clientes, né? Talvez não exportar 100%, talvez exportar lá para a Europa, não sei, abrir novos mercados. Talvez a pessoa fica tão encrunhada em um mercado só porque é um mercado melhor para ela, né? Tipo, se eu exportar para a Europa, eu vou vender a um preço mais baixo. Mas, Júlio... Mas acaba não entrando, né? Normalmente, em qualquer tipo de dependência, seja ela qual for, a dependência é porque é confortável. Pois é. Isso, nós podemos debater aqui qual que é aspecto, né? Quando tu tá dependendo de uma linha de receita, de um parceiro, seja lá o que for, é porque aquilo, em certa medida, é mais confortável. Só que tu esquece que, se porventura cessar aquele processo, o desconforto, o trabalho que vai ser para remontar isso é gigantesco. Quer ver um negócio que agora que tu falou, eu me lembrei de uma outra coisa. O tema aqui são fatores externos que podem contribuir ou não para o meu plano de construção patrimonial, né? Às vezes, claro, né? Quem depende, o pessoal do peixe aí. Como é que chama a empresa que vende peixe mesmo? Piscicultura é o que o cara faz, né? Não é peixaria. Peixaria é o que... Né? Mas enfim... Eu não sei há quanto tempo que eles existem, esse caso que eu vi aqui na mídia. Mas fatores externos contribuíram para isso, que eles vêm exportando desde que o dólar é R$2. Chegou a quase 6. Então os fatores externos ajudaram eles, provavelmente. Mas eu me lembrei de uma coisa, a gente tem uma pessoa, tem um motorista que leva as minhas filhas para a escola. Né, um baita cara, faz Uber e tal. O que aconteceu? Bateram no carro dele. O cara ficou 15 dias sem carro e sem poder trabalhar. Um fator externo que, obviamente, quando tu é motorista, tá mais presente, né? Só que assim, ele não tem um seguro com carro reserva. Eu nem sei se um carro reserva poderia fazer esse tipo de trabalho que ele faz. Mas cessou por 15 dias a receita dele. Um fator externo, com uma probabilidade de acontecer bem maior do que um tarifaço do Trump, mas ele não estava bem... esse risco não está bem mitigado na situação dele. Por quê? Porque é caro, porque talvez o carro reserva não pode fazer o que ele faz, não sei. Mas mitigar o problema dele envolve um pouquinho mais de preparação. E ele optou por, não posso fazer e vou correr esse risco, 15 dias sem trabalho. Se a mecânica atrasa... geralmente atrasa. Né? Agora ele depende de outro fator externo. E vai que não tem peça para o carro dele, não sei que carro que é. Né? Mas, não sei, não tem peça e aí fica lá esperando. Acabou. O cara do peixe lá, parece que 100% da receita dele vinha de Estados Unidos, né? De exportação para os Estados Unidos. Ok, é um risco altíssimo. Aconteceu o pior. E será que ele tem colchão para segurar a bronca por X semanas ou meses, que é o que precisa? Até ele estabelecer relações, né? Vamos lá, o cara vende $100 mil por mês, né? Que nem o Momberger disse, vou fazer relação com o mercado europeu, vou baixar minha receita para $85 mil, mas eu tenho diversificação de clientes, né?
se ele tá dependendo só dos Estados Unidos, até ele fazer essa relação com esse outro povo, isso aí vai meses, né? E precisa de investimento, entrar né? nesse mercado, né? Bater a concorrência que já está lá. Exatamente. Quanto dinheiro ele precisa agora para manter a estrutura funcionando, se é que ele vai manter, e investir para abrir novos mercados. Vai custar muito mais do que aqueles 15 da diferença, né? E é caro para dedéu. Vai que ele escolhe agora Europa. Poderia até ser América Latina, mas vamos para Europa. Cara, custa caro pra caramba abrir um mercado europeu, por exemplo. E não tem nada garantido, né? E não tem nada garantido. Pode eventualmente fazer uma tentativa e essa tentativa não dá certo como tu esperava que ela então, pudesse dar, né? Então o que é importante aqui a gente ver como fatores externos, como estragar o carro que gera receita, depender de um mercado exclusivo, ter, sei lá, 80%, 90% da receita da família vir de uma fonte só. Enfim, vários. Podia listar 200 coisas. Esse exemplo que tu acabou de dar da família que depende da renda de uma única pessoa, se não for 100%, 90%, né? Quais são as mitigações desse processo? A primeira delas, evidentemente, eventualmente a esposa não trabalha e começar a trabalhar. Ou ter renda extra através de um trabalho paralelo, os filhos começarem a contribuir. Então tem N fatores que podem começar a mitigar o problema. Mas na hipótese de nós não conseguirmos isso no D0, qual é a solução? Seguro. Então, o seguro ele entra como sendo algo que vai resolver o curtíssimo prazo. Imagina tu ser o sustentáculo de uma família com mulher, 2 filhos, 3 filhos, as crianças em idade escolar, com um rol de compromissos a serem cumpridos, não pagou a casa que mora. Então, tem N exemplos que a gente pode colocar aqui, que se por alguma razão, por exemplo, morte inusitada, como é que se diz? Quando fica inválido, uma né? Invalidez que não te permite que tu continue produzindo do jeito que tu produzia, como é que faz? Então, o seguro ele resolve aquele D0. É a solução definitiva? Conforme o nosso professor dizia, não pode dar a solução definitiva, vocês vão querer te matar antes. Né? Mas, não pode valer mais morto do que vivo. Exatamente, mas resolve para as pessoas terem tempo de se reinventarem. Enfim. Cobre uma lacuna temporal. Trocar estilo de vida, tem uma série de fatores. Então, sempre que o imprevisto aparecer, tu tem que ver o nível de dependência. Uhum. Eu não esqueço, o Júlio vai lembrar disso, logo quando a gente começou, eu tinha um grande cliente, na época nós operávamos muito a Bolsa de Valores, eu tinha um grande cliente que gostava de operar, tinha sangue nos olhos em relação à questão de tradear, e ele gerava 80% da receita da empresa. Sim. Um cara só. Um cara só. E era extremamente confortável sob o ponto de vista de receita, mas extremamente desconfortável sob o ponto de vista de dependência. E não era uma pessoa muito fácil de se lidar. O Júlio lembra disso, que quando eu tirava férias... Eu que tinha que assumir a bronca. Sempre tinha encrenca na minha volta. Por alguma razão, a jaqueta que o Júlio está usando, não gostei e era coisa assim. Aliás, eu vi que estamos os 3 de preto hoje, né? Não, azul. O meu é um... É verdade, é mais pro preto. O meu é um azul petróleo também. Tá, então eu tô errado, é isso? Tu tá errado. Tá bom. Como sempre. Tá, pronto. Enfim. O meu é vermelho, então. Então tu imagina o seguinte, tu tem um cliente que gera 80% da receita da tua empresa e o cliente ainda não é um cliente fácil. Qual é o nível de risco que nós estamos correndo aqui? Altíssimo. Sim. E aí nas nossas reuniões internas, a gente sempre nós precisamos ampliar a nossa carteira de cliente, nós precisamos ampliar para diminuir a dependência. Porque se dá uma dor de barriga nesse cara aí... E é do dia pra noite, né? E dá do dia pra noite. Porque se o cara disser assim, cara,
não dá mais para operar com vocês, estou fora. Desliga a chave. Desliga a chave apaga a luz e vai embora. Já desliga a chave da empresa, justamente. Então... E tu pega coisas assim, eu até que me lembro, eu comentei, acho, quando eu voltei pro Brasil, eu tava negociando a compra de um carro com uma pessoa física, né? E aí pedi para eu tava lá nos Estados Unidos ainda, pedi para uma pessoa aqui falar com o dono do carro, só vai lá olhar esse carro, só se te certifica de que ele me falou realmente é isso. E ele me ligava, os cara, não consigo falar com ele, não consigo, foi depois de alguns dias, o cara tinha morrido, né? Aí tu vê, imagina se a dependência de algum negócio, alguma coisa, o teu cliente, imagina se ele morre. Mesma Também coisa, né? O que faz? Porque muito provavelmente os herdeiros não vão ter o mesmo apetite que ele teria na época. Eles não vão nem saber fazer o que ele fazia. Mesmo que tenha. Né? Vai voltar até liberar a grana. Até liberar a grana, tudo mais. Leva um certo tempo. Não, né? E nesse caso, aqui foi uma história que terminou bem, porque a gente percebia isso, e a gente trabalhou duro na época para mitigar esse problema. E levamos anos, mas a gente conseguiu. Chegou um determinado momento que era uma receita importante, sempre foi, mas a empresa cresceu e ela se tornou menos relevante. Então, isso hoje nos causa um conforto, né? Nos proporciona um conforto em relação à sobrevivência do negócio. E o cliente parou de operar. Né? Porque foi lá no começo. A empresa tem 18 anos, então foi bem no começo. Então aquilo que a gente estava prevendo realmente aconteceu, né? Uhum. Mas a gente conseguiu, ainda dá tempo de se preparar. Porque ele ficou operando muitos anos ainda depois, a gente conseguiu mudar todo o ciclo. E aí eu lembro uma época que eu botei na cabeça que eu queria ter uma factory, que eu achava que era um negócio interessante porque todo mundo que eu via que tinha factory ganhava muito dinheiro e tal. Antes da Focus, né? Bem antes da Focus. Só explica pro pessoal o que é uma factory. Eu não sei se todos estão bem por dentro desse termo. Factoring é uma agiotagem regularizada. Né? Puta, acabou com isso. Não, brincadeira. É que geralmente quando os bancos encerram o seu capacity de emprestar, essas companhias paralelas, elas acabam suprindo parte da necessidade de funding do mercado. É um banco. Não é um banco, é uma financeira, digamos assim, que empresta dinheiro. Basicamente é isso. Sim. Hoje a maioria das factories opera através de fundos, né? Fundos de FDIC, que é o nome, o nome técnico do mercado. Mas basicamente é uma fonte alternativa de funding. Ou tu foi lá no banco e já pegou lá 100 mil. E o banco não te empresta mais dinheiro, Alexandre. Sim. Mas tu precisa mais 50. Daí eu vou aí lá tu procura a factory. Na factory. Beleza. E aí na época eu queria aprender como é que funcionava. Eu tinha um grande amigo que tinha uma factory já bastante grande, importante no mercado. E eu estagiei durante uns 40 dias com ele. E onde ele me mostrou todos os caminhos, o que precisava ter cuidado, o que não precisava ter. Mas se fosse para te dar a conclusão daqueles dias de estágio lá dentro com ele duas lições. A primeira é sempre dizer não. Não vou te emprestar. Não vou te emprestar. Por quê? Porque os caras vão vir te contar a história do arco da velha, tu vai ficar com pena e muitas vezes pode ser golpe. E a segunda era jamais ter 5% além no sacado e 5% no cedente. Porque tu dilui teu risco em 40 vezes. Uhum. Tipo, se eu tenho 1 milhão para emprestar, no máximo 50 mil para ti, Alexandre. Não, eu não posso emprestar mais do que 50. E na outra ponta, não mais que 50 também. Mas daí eu chegava para ele e dizia assim, mas se o meu cedente é Lojas Renner, como é que eu... Daí eles, olha, tu até pode, quando é um cliente incontestável, né? Mas lojas americanas também. Tu pode aumentar um pouco, tu pode sair um pouco da regra, mas nada muito além. Porque os caras podem acordar com uma dor de barriga por alguma razão e dizer, a partir de agora eu vou jogar o pagamento dos meus títulos 90 dias para frente, por qualquer razão que seja. E não paga, e acabou. Né? Então... E tu vai fazer o quê, né? E aquilo foi uma lição. Tudo isso para falar para vocês que aquilo foi uma lição que eu trouxe não só para a questão da factory,
mas para questão de qualquer nível de negócio. Uhum. Aí quando eu abri a Focus, e eu estava com essa dependência, eu lembrava daquele ensinamento da Factory. Uhum. Eu dizia, pô, eu tô dependendo 80% desse cara. Eu preciso Não urgente. podia estar nem em 5. Exatamente, né? O critério era esse. Tipo, se eu pudesse ter no máximo um cliente que representasse 5%. Aqui eu acho que nós trouxe uma coisa super importante, que assim, é uma coisa difícil a gente colocar isso tudo em prática se tu não tem os facilitadores. Qual é o teu facilitador aqui? É 5%. Não é um talvez, ou não sei o que, de repente pode mais, pode... Não, aqui ó, é 5% e acabou. Para entrar numa exceção tem que haver uma coisa bem diferente. É que nem o manejo de risco nas operações, né? Ó, eu posso perder no máximo 2 e ganhar 4. Exatamente, Né? ó. Eu tenho 100 Pra mil. fugir disso, pô, tem que ser um negócio muito... Né? E aí eu acho interessante, tu trouxe o caso das lojas americanas, eu até tinha esquecido. Eu não sei se ela pagava dividendos ou não, mas vamos imaginar... Hoje... Pagava Bom dividendo. Ela pagava dividendos, inclusive pagamento de dividendos fazia parte do golpe, né? Ah, pô, legal então. Os diretores recebiam muito dividendo. Os diretores Mas recebiam, assim, né? o que eu quero dizer, eu me lembrei quando tu falou, aquele método Barsi, né, bem conhecido agora, que para mim é um dos métodos mais conservadores que existe e tal. O que acontece? Tu imagina se o... Tu vai ter que explicar o método Barsi agora. Ah, é verdade. Quem é o Barsi, né? Barsi é o maior investidor, pessoa física do Brasil, até onde eu sei que continua sendo, né? Tem meia dúzia de bilhão lá na bolsa. E o método dele é comprar ações de empresas que pagam dividendos e viver desses dividendos, né? Ou seja, fazer não especular na bolsa. Mas não só isso também, ele usa parte do método do Warren Buffett de comprar empresas descontadas, né? Sim, ele procura... Mas foca em dividendo e desconto. Ele tem o método dele para identificar... E o dividendo é reinvestido na compra de mais ações. Isso, ele tem os critérios dele, tem os 5% dele lá, o critério para poder comprar uma empresa ou não, né? Enfim. E aí, é um método de longuíssimo prazo e tal. O que acontece? Ele tem um método de diversificação, coisa. Agora, tu imagina se uma criatura vai lá e aplica o método dele, só que ela tem 80% lá do que tu tinha no teu cliente, esse cara tem de receber dividendos das lojas americanas. O que aconteceu? Da noite pro dia, e foi exatamente isso, né? Da noite pro dia, acabou a brincadeira. Então, assim... Fora que as ações caíram um monte. Né? Além de perder os dividendos, ele perdeu o patrimônio, né? Eu nem sei hoje se já voltou alguma coisa. Não, 90 tá lá embaixo. Continua lá embaixo. Sim. Então, o que acontece? Em tudo... a gente tem que aplicar, tem que achar qual é a regra dos 5%, vamos chamar assim, e identificar o que eu posso fazer. Agora, tu falou uma coisa interessante, né, André? Então, assim, pode ser o Trump, pode ser a empresa quebrar, pode ser o cliente que mais opera parar, pode ser qualquer coisa. A minha pergunta é assim, o que faz hoje aquela família que depende 80% da renda de um dos dois? Seja do homem ou seja da mulher? A primeira é a questão do seguro, que eu já falei, né, que vai mitigar a questão de invalidez e morte. Tá. Agora, a perda de emprego, por exemplo, não. Então, quando não existe a possibilidade da diversificação da renda, nós temos que ter a famosa reserva de emergência. Então, o que se fala aqui? O que se... sempre que quando a gente tenta propagar o processo de reserva de emergência, se fala, olha, o ideal mesmo é ter 24 meses de custo das tuas despesas, despesas guardadas. Ideal, 24 meses, ou seja, para tu ter 2 anos para construir uma virada na tua vida, seja ela qual for. Mas 24 meses é dureza, não consigo. Vai fazendo o que é possível. O que não pode ter é menos que 6 meses. 6 meses, assim, é um número mínimo razoável para tu construir de reserva de emergência. Então vamos lá. Minha família precisa de 10 mil por mês.
Cara, 60 mil tem que ter guardado em algum lugar que a gente chama de intocável. Aplicação conservadora com resgate rápido. Né? Aplicação conservadora com resgate rápido e intocável. É tipo, esse dinheiro eu não toco. O intocável, que eu acho que é o ponto mais... É fácil de mexer. Qual o critério de tocá-lo? É quando acontece o imprevisto dos imprevistos, onde, por exemplo, eu sou o único provedor da família, perdi meu emprego, perdi minha renda, e eu tenho despesas a cumprir. Aí, opa, peraí, agora é a hora de nós deixamos esse dinheiro aqui para isso. Ah, mas a gente foi convidado pela turma da escola da filha, para todo mundo para Disney. E aí nós vamos precisar usar 50% daquela reserva. Ah, mas vamos usar e a gente repõe depois. É uma tentação, né? Aí que dá os problemas. Ali começam os problemas. O Murphy está sempre presente, né? Pode usar para fazer a viagem dos sonhos da família, tudo mais? Pode. Mas saiba que está se aumentando novamente, drasticamente, o percentual de risco. Então, a gestão do risco, ela passa a ser inerente em qualquer processo. Se tu não consegue controlar o efeito que vem daqui, tu tem que ter o antídoto desse lado de cá. Então vamos lá, eu sou o único provedor de dinheiro da família, tá aqui. Eu dependo desse emprego, só que eu não tenho controle sobre ele. Posso ser demitido a qualquer momento, por mais firme que eu esteja nesse negócio, pode acontecer. Ah, morri, fiquei inválido, não sei o quê, seguro de vida. Não morri, perdi o emprego, reserva de emergência. Aí a gente começa mas leva tempo para construir a reserva de emergência. Claro que sim. Da mesma forma que o meu cliente que representava 80% da minha receita, naquele D0, eu sabia que eu estava correndo um baita de um risco. O que eu comecei a fazer? Vamos trabalhar. Quantos anos levamos, Júlio? Olha, a gente entrou no online, isso ali. Acho que uns 3, 4 anos para a gente conseguir. Levou 3, 4 anos para nós ir diminuindo aquela dependência. Isso é interessante, né? E sendo criativo, criando outras receitas. Não dá para diminuir aquela, né? Que nem tu comentou, o cara lá que gera 80% da renda da família. Vamos o restante que não está gerando tanto, ser criativo para aumentar essa renda, né? Em vez de diminuir o cara, vamos aumentar o resto. Aumenta a renda, claro. Tem que ser por aí. E olha que interessante, né? Eu estava ontem estudando justamente esse assunto. Que assim, a questão tudo que nós estamos falando, que entra em orçamento doméstico, tirando a empresa agora, vamos para o patrimônio pessoa física, né? Tudo leva aquilo que tu falou, André, no episódio 3, talvez, não sei agora qual episódio, que acendeu a luz amarela. Aquilo ali teve vários episódios que nós falamos da luz amarela. A luz amarela luz amarela é famosa. Né, para quem não sabe, a gente estava falando sobre como é que era o investimento mensal, né? Quanto que cada pessoa estava contribuindo para a construção de patrimônio. E aí, André, tu falou assim, se nos últimos 3 meses eu não conseguir investir o que estava previsto, acende uma luz amarela, tem algo acontecendo. Ou a receita diminuiu ou a despesa aumentou. Né? Então, antes de dar encrenca, um amarelo ali para saber, em 90 dias a coisa... Então, o que eu estava vendo ontem? É interessante porque essa questão orçamentária e tal ainda é complicada para as pessoas, é um tabu dentro das famílias. E eu estava pensando ontem, falando com um amigo, e eu disse, eu vou usar o ChatGPT para me ajudar num negócio. Coloquei lá, como é que faz a pessoa que tem uma renda instável? Que esse cara, ele tem um monte... Ele fica rico e fica pobre, fica rico e fica pobre. Né? Sim. E aí foi interessante, o GPT não disse nada que a gente já não soubesse, mas ele colocou assim, olha, nesse caso, sabe o que eu faria? Pegaria a renda dos últimos 6 meses, faz a média, e esse é o limite que essa família pode né? Então o cara ganha 100, 20. 100, 20. Faz a média vai dar lá 60. Beleza. O salário dessa família é 60. E
Aí fala da construção de reserva, né? Que sempre que quando tu não tem reserva, tu avança um pouquinho no teu plano de construção patrimonial e depois volta pro zero. Avança, volta pro zero. Avança, volta pro zero. O que vai acontecer? O cara vai desistir. Não, esse negócio aqui não dá. Não vê crescer, né? Não vou. Não traz resultado. E vai sempre ficar na dependência que nós estamos falando agora. De fator externo. Né? Aí quebrou, aí ele investiu um pouquinho nas americanas, aí quebrou a empresa. Né? Eu me lembrei aquele filme do Eike, né? Do cara aquele que vendeu tudo, pegou as economias dele, da mulher e botou no OGX. Né? Aparece no filme, sim, né? Sim. Mas aí... Muita gente, né? Aí nesses casos eu vou te dizer, cara, eu não vou dizer bem feito, tá? Mas eu espero que essa pessoa tenha aprendido a lição que a vida deu, porque foi uma lição bem dura, né? O cara se perdeu todo na ganância e achou que ali ele faria, enfim. Mas o que acontece? Toda vez que eu não tenho reserva, eu tô sujeito a... Eu não posso dizer não, que na Factoring tu falou agora. E o não dizer não é assim, cara, tinha 60 mil, usou 30 para ir para Disney. Né? Hoje acho que 30 é uma pessoa só que vai. Acho que ficou a família. Eu tô indo final de agosto agora e... 30 é uma pessoa só, né? É quase isso aí. 30 é uma. É uma, né? Não, mas aquela viagem assim, pegando oferta de passagem, ficando no hotelzinho de beira de estrada, comendo pra ter uma ideia, comendo McDonald's. Eu, o Lucas e a Bruna vai dar 50 mil a brincadeira aí. Tá, eu conto... Isso na despesa prevista. Eu conto ou tu sem conta? fazer loucura. Cara, você falou 50... Pesquisando uns 20 dias passagem pra cair numa mais baratinha. Uma vez eu fiz uma reforma lá em casa, ela custou 8 vezes mais do que o previsto. Só pra tu ter uma ideia da... né? Mas enfim, depois nos conta o quanto... Vamos ver se ficou nisso aí mesmo. Como é que ficou esses 50 mil? Não, o meu cálculo hoje de viagem é 10 mil dólares. Pra família? Tua, Sofia? Vai daí. É mais ou menos, claro, pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a média por aí. Então vai bater com a minha conta. Mas então, o que é interessante, né? O ChatGPT colocou ali essa questão do tu ter realmente a noção de quanto que entra de dinheiro. E outra coisa, é super importante, além da dependência, é super importante a pessoa saber quanto que entra no bolso dela. Porque olha só, ganha 100 mil. Isso é o bruto, né? Começa bruto. daí. Aí não, mas é que não tem imposto na fonte, não sei o que. Meu amigo, daqui um pouquinho vem a conta. 27,5 de imposto. Não, o 100 mil virou quanto? Alexandre? Virou 72,500. Alexandre, tu tocou num negócio importantíssimo, que é o saber dizer não. O saber dizer não é um negócio... Ele é bizarramente importante. Saber e poder. Mas não poder dizer não, né? Mas o não poder é complicado, porque via de regra vai chegar uma hora que não existe essa de não poder dizer não. Não, ele vai trabalhar para chegar nisso. Mas no começo ele... E aí eu lembrei eu dei uma dica de série na Apple TV no último episódio. Eu olhei toda ela. E eu lembrei da cena que o cara perdeu alto funcionário de uma empresa do setor financeiro, morava num ambiente de alta renda nos Estados Unidos, e aí numa conversa de churrasco de domingo, o cara diz, eu tô contando com a tua doação lá de 60 mil por mesa, né? Uma coisa assim. Num jantar. Separei 2 ingressos pra ti. Era 30 mil por mesa. 30 mil por cadeira. E eram 4, né? Foram 2 no final. Eu não vou contar o final. Bom, enfim... O que o cara tem que falar naquela hora? Velho, eu tô desempregado. Isso aí, hoje eu tenho que rever minha vida. Não tem como fazer uma doação de 60 mil se eu não tô ganhando. Né? E desempregado e sem benefícios. Ele saiu zero. Até aquele momento ele ainda não sabia. Né? E depois que ele falou com o advisor dele, ele descobriu. Mas, independente disso, perdeu o teu emprego.
Dá uma segurada. Tu não vai doar 60, 120 mil dólares, seja o que for. Tu tem que dizer, cara, tem que dizer não. E ele não conseguiu dizer não. E eu vou te dizer mais, tá? Não vou contar muito da série, mas eu olhei todos os episódios. Ele levou uma entubada de 240 mil dólares. Mais ou menos nessa situação assim. Onde, pois é, tu vê, tá bom, então deixa comigo que eu resolvo. Foi embora. Quando ele foi resolver, era $250 milhão. Não soube dizer não. Por outros fatores. Então, chega uma hora que vai ter que dizer não. Vai ter que dizer não tem como... Só que tem uma coisa... com o último episódio das aparências também, né? Que o cara não quer se colocar naquela sessão, mas tem que se colocar. Tem uma coisa, André, que é assim, ó. Eu tô querendo trazer essa situação para uma... Esse cara era altíssima renda, né? Então, nós estamos falando daquelas, assim... Não, mas o exemplo, Alexandre, ele vale para qualquer dimensão. Eu quero trazer para uma realidade... Eu tô imaginando assim, um casal conversando ali, daí a esposa, por exemplo, diz assim, olha, todo mundo tá indo morar no condomínio XYZ, ali na esquina. Eu também queria morar lá. Daí discute e tal, não sei o que, só que envolve uma baita de uma grana. Eu acho que neste momento, o casal deve também saber dizer não. Ou poder dizer não. Daqui a um pouco o cara diz, cara, nós estamos morando bem aqui e tal, não sei o que, por que nós vamos só atravessar a rua e gastar 2 apartamentos? Então, porque todo mundo tá indo. E aí, como é que... Nós vamos ficar no velho? Aí não sei o que... Não aguento mais a minha cozinha. Vamos trocar a cozinha aí. Essa sala aqui não dá mais. Como assim? Meus pais moraram... Acho que o sofá tem 30 anos. E é o melhor sofá que existe. Aí tu quer trocar o sofá, ela quer trocar a casa. Troca o marido, então. Então, assim, o saber dizer não, muitas vezes, ele é diferente do poder dizer não. Seja por pressão social, seja por ego, né? Mas o mais importante, muitas vezes, a pessoa, ela anda no limite, às vezes sem saber, e qualquer coisinha, qualquer imprevisto vira uma tragédia, né? Coisas assim, bom, na Faria Lima tem aos quilos isso, né? Mas qualquer coisa que dá errado, inclusive envolve tirar filho de escola particular e colocar na escola pública. Acabar com um plano de saúde. Mas até fazer isso, o cara criou um buraco lá do outro lado, quase insolúvel. Aí é que tá. O cara vai lá, ele começa a ganhar 10 mil, 50 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões por mês. O cara, nossa, velho, o cara de 2 milhões é um espetáculo, né? Assim, ele tem 3 casas para sustentar, meia dúzia de carro. E aquele 2 milhões, de uma hora para outra, zera. Quando zera, o buraco já é gigante. Porque por mais incrível que possa parecer, o cara ganha 2 milhões e gasta 2,5. Ele ganha bem, mas gasta melhor ainda. Gasta melhor ainda. E ele tem crédito. Esse eu acho que é um pepino. Aí aquela história, capaz que eu vou viajar pra Disney com 50 mil, tu tá louco? Aqui custa 400 mil a viagem. E o cartão velho aceita. E o cartão sem limite. E dá milhas. Não sei o quê. E quando tu vê, o cara cessa a receita, o buraco é gigante e ele não consegue se desfazer das despesas muito rápido. Não, e aí tu falaste agora um negócio aí é quando a gente compra a Ferrari em promoção. É um parênteses em relação à questão, por exemplo, custeio de viagem, né? 10 mil dólares e tal, uma média para fazer viagem, juro, 50 mil. Tá. Nós estávamos trabalhando um financial advisor de um... Financial planning? Financial planning de um possível cliente agora. E aí o cara colocou algumas coisas e tal, daí eu também costumo fazer de 2 a 3 viagens internacionais por ano. Boa, tá bem. E pode botar aí na faixa de 400, 500 mil cada viagem. Daí nós... que eu acabei de falar. Opa, né? Daí tá, beleza, né? Bota lá. E aí eu fiquei imaginando, né? É 10 vezes o que costuma ser as nossas. E eu não acho que a gente viaja mal.
Não, Né? mas dá pra gastar isso aí, né? Dá pra gastar. Dá pra gastar. Né? O céu é o limite. Né? Mas daí eu achei interessante. Vou botar 400, 500 mil por viagem, umas 2, 3 por ano. Legal. É que tem uma coisa que poucas pessoas se dão conta, mas é assim, se tu pegar a fatura de cartão de crédito da alta renda, altíssima renda, é bem comum faturas de acima de 500 mil reais. Sim. 700 mil reais, 1 milhão de reais. É comum. Vou te dar um exemplo. A XP lançou o cartão Privilege, juntamente com a Visa. É um cartão, para tu acessar ele, tu tem que ter acima de 30 milhões investidos. E é um cartão que ele não tem isenção, né? Não. Só se tu tiver os 30 milhões. Daí ele tem isenção. Que tu pode acessar a partir de 10, é isso aí. Isso aí. Então, tu tem 10 milhões, tu acessa o cartão e a isenção a partir de 30 milhões. Isenção tu diz o quê? De anuidade. A anuidade custa 18 mil por ano. Aí tu vai dizer assim, um cartão custa 18 mil por ano. Só que só no padrão de gastos desse cartão, que geralmente a pessoa que tem esse patrimônio costuma ter, e o retorno que ele dá em pontuação, milhagem, livelo... Desconto em passagem. Desconto em passagem. O pessoal da gestão do cartão nos apresentou lá. Só nos benefícios, ele já rebate 55 mil. Por ano. Fora a pontuação do... Um uso padrão desses caras milionários. E eles chegaram a comentar a média de fatura. Eu fui curioso. São faturas altíssimas. Para isentar esse cartão, se tu não tiver os 30 milhões, tu tem que fazer 50 mil por mês no mínimo de fatura. Não, isso é no Legacy. Que no Legacy é 50? É 50, 40 mil. Mas tem um mínimo também no Privilege. Ou então é 120. Acho que é 120. Tá. Então é 40 mil no Legacy e 120 mil de fatura mínima por mês. Isso são coisas interessantes, é que assim, aí o cara entra nessa situação lá, tem 30 milhões, tem não sei o quê. Cara, então, o que eu quero dizer, independente se tu ganha 5 mil ou 5 milhões, a encrenca pode ser a mesma se não for bem administrado. O cara vamos supor, o cara é um executivo gigante lá da XP, que é o que nós estamos falando, e ele ganha zilhões lá. E se ele for demitido? Onde ele vai encontrar outro trabalho igual? A gente sabe. Em qualquer caso, Alexandre, se tu quiser, tu for louco o suficiente, tu consegue te auto-implodir. Independente do tamanho do que tu tenha. E se tu não criou a reserva, isso vai ser mais rápido ainda. O Michael Jackson, para mim, é um exemplo clássico, né? Exatamente. De um cara que se auto-implodiu, sendo o maior cantor pop da história, uma fortuna, na época, quase inestimável. Quando viu, estava devendo 500 milhões de dólares. E aí ele teve que voltar para os palcos, até foi o que provocou, possivelmente, a morte dele, porque ele nem tinha ideia que ele devia esse dinheiro. Né? Ele simplesmente vivia aquela vida na babesca, parou de produzir durante muitos anos, não produzia mais nada. A conta não fechou mais. Né? Então, e devendo $500 milhão, né? Ou seja, exatamente. E ganhando bem, foi o que tu comentou. Aí é que tá. Isso é interessante, né? E eu até vi agora, não sei se é verdade, mas a banda Oasis, né? Também, os caras fizeram uma bela de uma grana. São 2 irmãos, até onde eu entendi. Né? E aí os caras tiveram que voltar por causa de grana e brigaram no palco, inclusive, né? Eu até não sei se não foi briga de soco. Eles não se dão bem e tiveram que fazer isso por causa de grana. Então, poxa, né? O cara que ali, o do salário mínimo e o Michael Jackson ou o Oasis, é a mesma encrenca. Só muda o tamanho de zeros no final no limite. Obviamente que o do salário mínimo é questão de sobrevivência. Né? É mais difícil, né? O motivo é diferente, mas se não fechar a conta, é isso que vai acontecer. Mas voltando, quando tu tá no limite, e às vezes tu até consegue sair dessa, primeiro, que isso gasta energia, envelhece a pessoa, né, e tal, e qualquer imprevisto vira um pandemônio. Eu acho que esse é o maior problema, que não é visível. E a gente já conversou aqui sobre isso.
é muito difícil tu fazer a pessoa sentir uma dor futura. Olha, vou te contar uma coisa. Se tu continuar gastando 500 mil por viagem, vai dar encrenca. Magrão, te orienta. Eu sou executivo da XYZ. Isso aqui entra. Uma outra coisa, me lembrei agora. Daí volta a luz amarela, né? Eu acho que o critério da luz amarela que eu utilizei naquele episódio, ela é simplesmente um sinalizador. Ela não é determinante. Por isso que ela é amarela. Olha, se tu continuar nesta batida aqui, deu amarelo no mês, deu amarelo no outro mês, deu amarelo no terceiro mês. O risco do vermelho deu no quarto mês, no quinto mês, no sexto mês. Pera aí. Algo mudou no teu padrão, né? Que pode te causar problemas ali na frente. E aí tu tem que... É o famoso sinal de alerta, né? Que tu tem que olhar para esse negócio. Não, deixa eu olhar um pouco mais de calma aqui para esse negócio para ver o que está acontecendo. E aqui tem uma outra questão que o ChatGPT colocou também quando eu descrevi a situação que eu tinha conversado. Dessa conversa eu descrevi para ele. Olha que coisa interessante, cara. Ele colocou assim, se tu tem renda instável, primeiro faz uma média e normalmente as pessoas vivem pelo mais alto, né? Ganha 100, ganha 20, ganha 100, ganha 20, eu ganho 100. Somos o cheque especial. Né? Somos o cheque especial. Aí, faz as reservas e tal. E olha que interessante. Ele colocou assim, qualquer decisão de investimento é assim, tem que ter a meta 1, que é não sei quantos meses de reserva, meta 2, X meses, e para fazer tomar a decisão de investimento, além de ter as reservas, tem que ter uma previsão de 3 a 6 meses, se eu não me engano, de estabilidade de receita. Então, eu vou fazer um investimento X. Como é que está a minha situação aqui na empresa? Será que tem chance de eu ser demitido? Claro que tem a qualquer momento. Qual é a probabilidade de eu perder o emprego em 3 meses? Tô bem, tô cumprindo as metas, tô ok, tô legal com o meu chefe, acho que não. Ou então assim, tá difícil, cara, não tô conseguindo bater as metas e tal. Eu tô trabalhando para isso, mas tem chance, a chance aumentou de eu ser demitido. Então, vou segurar um pouco. Então, essas coisas são interessantes, assim, como a gente até olhar um pouquinho para frente e pensar, cara, a minha situação, qual que é hoje? X. Poxa, eu já tô no risco gigante, né? Acho que eu não posso dar um passo maior. Mas pegando teu gancho aqui, algo que eu e o Júlio a gente vem trabalhando também, principalmente na questão dos consórcios, né? Digamos o seguinte, hipoteticamente tu tem um salário médio de 15 mil por mês. E tu, através de investimento em outros perfis de ativos, seja em renda fixa, seja em ações, fundo imobiliário, aluguel, até imóvel recebendo aluguel, tu ganha mais 15. Então, somando renda de trabalho 15, renda passiva mais 15. Parte desta renda passiva, tu pode diversificar. E aí que entra o mote, por exemplo, que a gente estava comentando de fazer diversificação através de consórcio, porque tu pega parte desta renda passiva, tu não arrisca essa aqui, tá? Essa aqui, tu pega parte desta renda aqui e... Em vez de reaplicar naqueles passivos onde ela já está, abre um outro investimento que pode te gerar mais renda ainda. Esta é a ideia. Certo. Então, assim, quando tu está fazendo esse cálculo, assim, por exemplo, será que eu posso gastar tanto aqui e vou me comprometer? Olha, até dá, porque eu pego parte desta renda daqui, jogo nesse outro ativo aqui, e a perspectiva de resultado desse outro ativo aqui é maior do que esse daqui. Então, esse é um raciocínio inteligente depois de construção patrimonial. Eu, quando decidi fazer aquele investimento lá em construção lá em Salvador, foi justamente com essa... Exatamente. Até nos Estados Unidos também. Também, mas é que lá, assim, era um compromisso grande lá de 3 anos, com um desembolso mensal relativamente alto, só que a perspectiva de resultado no final desses 3 anos é maior do que se eu pegasse o resultado que eu tenho de renda passiva aqui
e reaplicasse onde ele estava. Mas tu ficaria desconfortável em fazer ele se tu não tivesse esse do MEI, né? Talvez não fizesse. Sim. Talvez não fizesse, porque daí, pô, vou comprometer boa parte da minha renda aqui para jogar em algo. Nada é garantido, né? Mas é meio alternativo. é meio alternativo. Né? Pô, dá algum problema aqui por alguma razão, cessa essa renda, diminui essa renda. Uhum. Aí sim eu passo a comprometer o resto. Porque, digamos o seguinte, vamos lá. Dos 15 mil que eu tiro aqui, eu vou comprometer 7. Uhum. Certo? Aí cessou essa renda aqui. Por alguma razão. Só tem 7. Tu ganhava 30, agora tu ganha 7. E aí? E aí? Como é que faz? Cara, eu acho que aqui o exemplo de um hospital é o que mais se assemelha. Tu imagina aquela pessoa que está respirando por aparelhos. Quanto tempo ela sobrevive se faltar luz no hospital? Nós estamos falando talvez de 1 minuto, não sei quanto tempo, mas assim, não pode faltar luz, certo? Tem que ter um gerador. Tem que ter um gerador. No hospital é que faltou oxigênio. Faltou oxigênio. Agora, se eu estou no hospital, fiz uma cirurgia e tal, e eu estou em recuperação, quanto tempo eu sobrevivo se faltar luz no hospital? Talvez dias. E se eu estou numa consulta qualquer, eu nem percebo que faltou luz. Então é isso que é interessante. As pessoas têm que avaliar se elas estão respirando por aparelhos e se o que elas vão fazer pode colocar elas em respiração por aparelho. Então, por exemplo, esse negócio o investimento em Salvador, que tu falou, né? Uhum. Cara, e se ele tomar quase que todo o meu dinheiro? Legal, risco total. E aí eu perco essa renda que eu tenho. Acabou. Eu estou respirando por aparelhos e falta luz. É isso que as pessoas têm que ter em mente. Esse é o famoso all-in, né? Esse é o famoso all-in. Então, veja, eu corro pela cidade toda, né? Cara, eu fico impressionado com como tem... Isso sempre foi assim, né? Mas como tem abre loja, 3 meses depois fecha. Aí tu olha algumas situações que tu vê, cara, isso aqui, puxa vida, que coisa. Mas levou tudo que a família tinha. Tu vê pelas pessoas, tu vê pelo carro que tá na frente, né? Aí o cara construiu a vida inteira um negócio e aí ele vai lá e monta um negócio muitas vezes alternativo, sem saber o que tá fazendo, assumiu o risco, foi all-in, assumiu o risco total e aí um fator externo. Um Covid. Um Covid. Né? Mas daí assim, o que acontece, né? Aí o cara culpa o Trump, culpa o Covid, culpa o... Mas geralmente esse tipo de caso que tu tá citando, Alexandre, é um pouquinho diferente do inusitado, do incontrolável. O incontrolável, por exemplo, no fator do cara do peixe, né? Da noite pro dia, o cara 50%, o cliente que cancelou, ele não tinha mercado alternativo e pode quebrar, pode ter que fechar, vai demorar muito tempo para criar novos mercados. Isso é um fator. A falta do provedor por morte, invalidez, alguma coisa assim, não tinha seguro, cessou a renda. Então, isso são coisas que podem acontecer. No caso do empreendedorismo, eu acho que um dos maiores erros é a questão da falta de planejamento e de desconhecimento em relação a gerir um negócio. Se tu vai no Sebrae, no Sesc, qualquer empresa do sistema S que costuma dar muito apoio para o pequeno empreendedor e pega qualquer estatística de quebra de empresa, de fechamento e tudo mais, tá ligado à falta de preparação de quem foi lá para se meter a ser empresário. Sim. Mas a ovelha não é para mato, né, como se diz em alguns casos. E aí ontem à noite nós estávamos falando de um conhecido que trabalhava no setor de revenda de automóveis, casou com uma mulher
que a família tinha posses e tudo mais, e a revenda de automóveis era uma revenda relativamente estável. E ele se apaixonou pelo negócio de jogador de futebol, de virar empresário de jogador de futebol. Que viu alguns amigos começar a ganhar muito dinheiro com isso, ficar milionário comprando jogador e vendendo e negociando com o clube e tudo mais. Pensou, pá, eu quero me meter nesse negócio aí. E se meteu a virar empresário de jogador de futebol. O cara perdeu a revenda de automóvel e gastou a herança da esposa. Nossa. E perdeu tudo. Por quê? Porque ele se meteu a fazer algo que ele não tinha ideia do que ele estava fazendo. É muito lindo, né? Quando tu vê um empresário famoso, jogador de futebol, o cara vendeu o Neymar, vendeu não sei quem. E só escuta a história bonita, né? Só escuta a história bonita. Mas tem 300 mil exemplos que deram errado. O cara simplesmente olhou a faixa bonita da história, pensou assim, não, vou me dar bem. E pior, muitas vezes acontece de tu fazer um negócio que deu certo. E aí tu acha que entende daquele negócio. Sabe que é interessante isso? Eu acho que esse é um bom exemplo que tu trouxe, André. Casualmente, eu tive contato com um desses empresários de futebol, que entrou também nessa. Não é empresário aqueles da vida toda, né? Mas ele entrou para fazer dinheiro. Cara, houveram situações... Primeiro, um dos jogadores foi muito bem, baita negócio, começou a se envolver com droga e coisa, ladeira abaixo. Outro, ele teve que se envolver em questões familiares. Sair de madrugada para ir lá falar com o pai e a mãe. Sabe, uma coisa absurda. O outro enlouqueceu com todo o dinheiro que estava fazendo, começou a viver vida louca. O primeiro virou drogado, né? Mas o outro, só festeiro. Também. Aí, daí só o quarto, para terminar os exemplos, se lesionou. Se lesionou, estava para ser convocado para a seleção brasileira. Até parece que foi, não sei lá. Se lesionou, não conseguiu mais se recuperar. Estava nos maiores times, hoje joga na Série C, eu acho. Ou seja, não é... Assim, e esse cara, por exemplo... Isso é que nem startup. Nem startup. Então, assim, tu investe em 10 startups e uma história. Nossa, olha o Facebook, né? Sim. Mas o que acontece? Esse cara... Esse é um caso bem interessante. Ele conseguiu fazer a maior encrenca da vida. Porque ele se meteu nessas coisas e ele tinha vários negócios, por exemplo, negócio de importação de não sei o que da China. Aí o container no meio do caminho e aí o dólar deu uma enlouquecida. O que podia dar errado deu, né? E tudo negócio de risco. Aconteceu, esse cara ele fica, e é sério, multimilionário e pobre. Multimilionário e pobre. E assim vai. E aí tu olha pra ele... Eu conheço vários. Primeiro que eu tive um pouco de proximidade, eu já teria tido um ataque do coração. Né? Não tem como viver dessa maneira. Mas é assim... Não, tu, né? Eu não conseguiria. Tem muitos que conseguem. Não, eu ia viver à base de remédio, porque, né? Ou ia entrar nas drogas, porque não é possível. eu tenho um conhecido que arrisca muito, né? E acaba pegando muito dinheiro de terceiros também nessa tomada de risco, especialmente de bancos, né? Aí pergunta, como é que tu consegue dormir devendo milhões? Não. Quem não consegue dormir é pra quem eu devo. Eles têm que estar preocupados. Não eu. Tem que estar torcendo por mim. Eles têm que torcer por mim. Cara, essa é fantástica, velho. Eles que não dormem. Eles que não dormem, eu durmo. Né? Não, mas é interessante. Esse cara... Cara, e eu sei que ele tá quebrado. Quando isso acontece, né? Volta e meia ele ressurge. Como é que é aquela... Fênix. Ressurge das cinzas, assim, e daí o cara tá ultra mega milionário. Mas tu olha pra ele, cara, é sempre o... Não é o Porsche normal aquele, é o topzera. O apartamento, até deu uma caída agora. Mas assim, eu fico pensando, gente, eu acho que o cara que financiou o Porsche que não dorme realmente, porque, né? A pressão social, e assim, esse cara não tem a mínima noção de risco. Ele é super... tolerante a risco. Então, assim, tá o container no meio do caminho e o Trump meteu uma tarifa de 200%. Cara, para ele tanto faz como tanto fez, porque ele vai quebrar igual.
Se tem tarifa, se não tem tarifa. Então, mas assim, a construção patrimonial desse cara é ridícula. De ruim, né? Provavelmente o patrimônio líquido é negativo. Aham. E já tá com uma idade considerável. Então, assim, não vale a pena. Quer dizer que não vale a pena. Mas vocês deram muito exemplo ruim aqui. Vamos dar uma animada na turma agora. É, né? Nós estamos, tá ficando meio Deixa eu deprimente comentar assim. um negócio hein? interessante que aconteceu essa semana, Alexandre. A gente comentou sobre financial planning há 2 episódios atrás. E aí eu fiz um financial planning essa semana. E a pessoa me disse, eu já juntei tanto de valor e tal, me abriu as aplicações que ela tinha até em outros bancos fora da XP, né? E aí ela combinou um aporte mensal comigo, que ela já vem fazendo, disse que vai continuar e vai subindo um pouquinho todo ano para corrigir a inflação, né? E aí eu perguntei, tá, e a aposentadoria tu pensou? Daí ele disse, não, eu quero me aposentar daqui a 18 anos, né? Que é quando ele fecha 55 anos, ele quer se aposentar. Aí eu fiz os cálculos lá no nosso software, né? E daí eu dei uma boa notícia para ele, Alexandre. Ele vai poder se aposentar daqui a 10 anos. Ó. Se ele seguir os aportes que ele está fazendo, né? Então ele quer retirar um X valor... Dentro do padrão que ele desenhou, né? Isso, ele quer tirar um X valor por mês, né? A valor de hoje, ele quer tirar 20 mil por mês. Ele diz que com isso ele vai viver até melhor do que ele vive hoje. Você já vai ter construído patrimônio, provavelmente. Então, né? Deu uma boa notícia para ele. Antecipou em 8 anos essa aposentadoria, né? Ficou faceiro e tal. Espetáculo. Ou ele disse, não, mas eu acho que eu vou até os 55. Então eu disse, olha, ou tu pode já, em vez de colocar X valor por mês, tu pode colocar até um pouquinho menos, se tu quer chegar nesses 20. Ou em vez de tirar 20, tu vai poder tirar 28. Sim. Né, por mês. Então, foi uma boa notícia. E se vocês aí querem também, talvez, ter uma boa notícia... Essa é a grande notícia. Contato. Essa é a grande notícia, Júlio, para quem inicia cedo. Porque, via de regra, se tu mantém a diligência e a disciplina nesse tipo de processo, a tendência é que tu chegue lá antes É o que tá acontecendo. da hora, né? Isso não é só o exemplo desse cliente que tu citaste, mas a tendência é que tu chegue antes. Só que a maior parte dessas pessoas não vai parar. Eu acho que ele nem para com 55. Porque assim, vamos combinar o seguinte... Com 50 anos, tu tá ali. Eu diria que é o auge entre... Hoje em dia é o auge da carreira. É o auge porque é o seguinte, tu ainda tem vitalidade, experiência, já fez bobagem aqui, corrigiu, aprendeu, experiência em outros tipos de atividades. Com 50 anos tu tá assim, tá tinindo, tem energia, né? Tem energia e tá tinindo. Aí, porra, cheguei lá onde eu queria, sob o ponto de vista financeiro. Tu vai parar? Claro que não. Tu vai... A possibilidade, inclusive, é que tu passe a produzir mais. É melhor. Então, tu imagina o cenário viável dessa pessoa aumentar a questão de contribuição. E quando ela tiver 60, que ela ainda vai estar... com vitalidade. Sim. 60 tá com vitalidade ainda? Eu acho que nós vamos fazer um episódio sobre isso. Ela ainda vai estar com vitalidade. Só que aí, talvez ela possa se dar o luxo de... Começar a tirar o pé. Começar a tirar o pé. Só que numa condição financeira melhor do que ela tinha imaginado. Sim. Essa que é a grande sacada desse exemplo que o Júlio está dando. Cara, com 55 anos eu queria estar... Não, tu vai ter... Quanto é que é? 8 anos antes? 8 anos antes. Ele estaria com 47. Isso aí. 47? Olha que loucura. Ele vem guardando desde os 18 anos, né? Ele tem essa disciplina. Com 47 anos, tu bateu o que tu queria. Vai parar? Óbvio que não. Quando ele chegar com 55, o padrão de vida dele ele vai ser no mínimo o dobro do que ele tinha imaginado. Ele vai poder dizer muito não, cara. Vai ser o aposentado rico. Vai poder dizer muito não. E só complementando o exemplo que o Júlio deu, eu estava também falando com um cliente sobre isso essa semana, e um cliente que tem uma condição financeira bastante confortável, empresário e tudo mais, e aí nós começamos a trocar uma ideia, e ele disse assim, tu sabe que tu tá alertando um negócio interessante, eu não faço ideia disso aí.
Isso eu achei legal. Eu não faço ideia e seria interessante eu ter essa noção. É um cálculo que não é fácil. Claro que, não que ele esteja precisando, né, porque tem uma condição bastante confortável de vida, mas seria interessante realmente eu me situar, né? Onde é que eu tô e, sei lá, se daqui a 10 anos, 15 anos... É o cara que gasta 400 mil na viagem? Não. Esse que gasta 400 mil tem que ter um plano bem desenhado, né? Às vezes custa menos na proporção do que outras pessoas, dependendo da renda, né? Tudo dá pra... Não, tem uma renda altíssima. Então, eu posso garantir que esses 500 mil é peanuts. Os nossos 50. É os nossos 50. Não querendo comparar, mas, né, talvez a pessoa para viajar por 50 tem que se endividar. Esse do 400 mil, cara... Passa no cartão ali, tá tudo certo. Mas tudo isso para dizer que, assim, como é interessante, mesmo a pessoa que eventualmente acha que não precisa, por estar numa situação confortável, só de saber, né? Deixa eu me situar. Deixa eu ver qual é o tamanho mesmo do negócio e... Se eu tô no caminho, se eu não tô. Então, eu achei um negócio bem legal de fazer mesmo. E se a pessoa tiver dúvida, que eu acho que tem bastante, como o Júlio falou, é entrar em contato, né? Perguntar pra gente lá nos comentários do... Vamos ver se as suas estimativas, se a gente tem uma boa ou uma má notícia daí pra dar, né, Alexandre? Normalmente é chocante o resultado, né? Às vezes pra bom, às vezes pra ruim. Mas, de novo, pra fechar, a gente abriu na questão de tomar um Scud onde tu não imaginava que ele poderia vir, né? E isso pode mudar a trajetória da tua vida. A saída é sempre olhar para a sua realidade e, cara, eu tô dependendo demais de alguma coisa, né? Tipo assim, olha, se der errado aqui, isso aqui vai me causar problema. Sim. E o que fazer para tornar isso menos relevante no contexto? O que fazer para tornar isso menos relevante? Não significa eliminar, parar de operar, parar de fazer nada disso. Simplesmente assim, ser criativo no outro. Olha, eu vou diminuir a dependência desse negócio aqui. A partir desta lógica, deu errado aqui. Beleza, causa problema? Claro que causa problema, mas não me tira da mesa. Isso que a gente sempre dizia, né? Não sai da mesa, porque é a mesa que vai te dar de volta. Agora, se tu sai da mesa, tu não tem onde buscar, né? É fazer com que os escudos, quando vierem, eles vão continuar vindo, que eles só façam arranhões, né? Alguns fazem arranhão, alguns quebram uma perna e alguns matam. Então, no pior das hipóteses, sai com uma perna quebrada. Que aí a perna volta e tu volta a caminhar. A perna, Mas eliminar os escudos não tem como. Tá na guerra, acha que vai parar de vir em tiro? Não vai. Isso com o tempo a gente aprende, a gente não consegue prever. Para quem leu o Cisne Negro, né, vai sempre acontecer... Tu tem que só te preparar. Eu comprei esse livro, mas eu não li. Eu tinha que ter lido? Não, porque... se comprar já era o suficiente. Porque na verdade já se falou tanto dele, né, e da questão do aleatório e do imprevisível, e o evento que eles chamam de evento de fim de cauda, né? Que é aquele... Realmente, ninguém viu da onde veio isso aqui, sabe? Então, não era previsto. Não tinha como prever esse negócio aqui. Então, esse é o Cisne Negro. E ele vai vir. Isso é certo, vai vir. Ainda mais com o que a gente tem aqui da instabilidade no Brasil, né? Que até o passado é incerto. Então, se preparar. Vamos lá. É isso, gente? Isso aí. Vencido mais um episódio. 68 entregue. 68 entregue. Alexandre ainda aqui. Vai, que dia viaja? Daqui, eu acho que uns 10 dias. Eu nem sei que dia é hoje. Será que dá tempo de gravar mais um aí? Exatamente 10 dias. Dá sim. De repente anda gravando. Dá. E depois participo de lá. Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Continuem comentando aqui no nosso vídeo. Se gostaram, deem seu like. Recomendem o Aposentado Rico. E recomendem temas para a gente debater aqui. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo episódio do Aposentado Rico. Até lá. Até mais.